Oi, oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à live de domingo. Todos os domingos eu tenho vindo aqui no meu Instagram para falar com você sobre um assunto que esteja conectada à organização pessoal. No meu projeto Aflora, se você ainda não me conhece, eu falo sobre esse grande guarda-chuva que é a organização pessoal e tudo aquilo que está ali embaixo desse guarda-chuva. Autoconhecimento, disciplina, autocuidado, planejamento semanal, ou seja, todos os assuntos que abraçam uma vida mais intencional, uma vida mais conectada com aquilo que faz sentido pra gente. Então, eu tô com um projeto de 14 semanas, se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente está na quinta semana. Terminando hoje a quinta semana, onde cada semana eu falo sobre um assunto diferente. Só para você ter uma ideia do que já rolou até agora, eu vou pegar aqui o meu Trello e vou te dizer, na semana 1 eu falei sobre rotina e a importância para se ter uma vida organizada, da gente ter rotina. Na segunda, sobre flexibilidade. Na terceira, sobre tarefas essenciais. Na quarta, sobre hábitos. Na quinta semana, que é a semana que a gente está, falei sobre foco e prioridade. E para terminar a semana, eu sempre faço uma live para gente costurar alguns assuntos, fechar esse assunto e abrir um novo assunto amanhã. Amanhã começa a semana 6 do projeto, em que eu vou falar sobre produtividade. E aí eu passo a semana inteira falando sobre produtividade. Como? Através da newsletter, na segunda-feira, através do vídeo do YouTube na terça. Segunda e quarta tem stories aqui conectados para você partilhar comigo as coisas que você está pensando e para a gente trocar uma ideia pelos stories. E isso acontece no perfil do Aflora. Se você não sabe onde é que está o perfil do Aflora, no Instagram você procura Aflora Vida Criativa. Você vai me encontrar lá. Quinta-feira, eu tenho uma comunicação especial com o grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp e gostaria de entrar para o grupo do WhatsApp, é muito simples. Se você está me vendo pelo Instagram, o link está na bio. Se você está me vendo pelo YouTube, o link está na descrição do vídeo. Você entra para o grupo do WhatsApp, é um grupo silencioso, não é para a gente ficar batendo papo, mas é sim para a gente trocar uma ideia amorosa, saudável, acessível e sustentável, sem ser mais um grupo ruidoso na sua vida sobre organização pessoal. E tal como eu disse aqui no início dessa live, organização pessoal é um assunto mestre, né? Mas existem muitas camadas através das quais a gente aborda o assunto da organização pessoal. Então, só para te dar um spoilerzinho do que vem por aí nesse projeto de 14 semanas. A gente vai na sexta. Deixa eu pegar aqui. Na semana 8, eu vou falar sobre propósito. É uma semana que eu adoro. Na semana 13, sobre destralhar e desapego. O quanto que isso pode ser importante para você organizar a sua mente e o seu espaço. E na semana 14, por exemplo, que é a última, eu vou falar sobre reajustes. Todos os processos de organização têm que passar sempre por essa revisão, onde a gente vai reajustando a nossa rota, recalculando a nossa rota. Então, já dei aqui os spoilers, já dei os avisos iniciais importantes e eu quero começar essa live porque eu não pretendo que ela seja muito longa, no máximo 30 minutos. Eu sei que eu falo isso, depois eu falo mais e tal, mas entre 20 e 30 minutos acho que é saudável e possível para você ficar aqui prestando atenção naquilo que eu quero falar com você. Então, tal como eu estava dizendo, todas as quintas-feiras, no grupo do WhatsApp, eu lanço uma reflexão, uma pergunta, uma sugestão de exercício para as pessoas que estão no grupo sobre o assunto da semana. E essa semana eu lancei o seguinte desafio: que as pessoas fossem capazes de parar durante um tempo para pensar quais seriam as 3 prioridades daquela semana que, se atendidas, fariam com que a nossa semana tivesse valido a pena. Esse exercício ele parece simples, mas ele tem algumas camadinhas que vêm antes de pensar em prioridade.
né? E é sobre isso que eu queria falar aqui também com você, para a gente amarrar esse assunto das prioridades que não está deslocado, desconectado de outros assuntos da organização pessoal. Então, para começar, queria explorar exatamente essa ideia de conectar prioridades aos objetivos que a gente quer alcançar, os resultados que a gente quer alcançar. Como é que as coisas estão conectadas, intimamente ligadas? As minhas prioridades com os resultados que eu quero obter na minha vida. Por quê? Porque prioridade é diferente de urgência. Prioridade é aquilo que vem antes, é aquilo que eu, salvo a redundância, priorizo, coloco primeiro na minha vida. Aquilo que tem um peso na minha vida diferente das minhas urgências. As urgências são coisas que vão aparecendo, às vezes são imprevistos, são incêndios que eu vou apagando, são resoluções de curto prazo que são diferentes de prioridades. As prioridades, elas estão conectadas com o meu futuro, aonde é que eu quero chegar num curto, médio ou longo prazo. Pensa assim, se você quer chegar em algum lugar, seja ele um lugar físico ou um lugar emocional, um lugar na sua vida, você tem um caminho para percorrer. E esse caminho, você tem que dar passos para chegar a esse caminho, certo? As prioridades, elas vão te ajudando a definir quais são esses passos que você vai dar. Porque você tem um horizonte que você quer atingir. Você tem um lugar onde você quer chegar, né? Você pode pensar numa viagem. Se você quer viajar do ponto A para o ponto B, você tem que definir como é que você faz para chegar nesse ponto B. E aí você pode pensar também por que eu quero ir para esse ponto B. Quem eu quero ser quando eu chegar no ponto B? O que eu quero ver quando eu chegar no ponto B? Usa essa analogia da viagem para a sua vida. No meu projeto, por exemplo, vou dar um projeto assim de longo prazo, de aposentadoria, um projeto de fim de vida. Como é que eu quero estar? Como é que eu quero ser quando eu estiver no fim da minha vida? Eu quero estar trabalhando com o quê? Ou eu não quero estar trabalhando? Eu quero estar morando aonde? Como? Esses exercícios de projeção é o que fazem da vida a gente ter projetos na vida. E para ter projetos, eu tenho que ter prioridades. Eu tenho que ir colocando coisas em primeiro lugar. Eu tenho que ir dando a essas coisas um destaque na minha vida. Isto é estabelecer prioridades. Isto é fazer uma conexão entre as prioridades e os lugares onde a gente quer estar. Sejam eles físicos ou emocionais, mentais. Isso serve para todos os lugares, todos os nossos objetivos, todos os nossos projetos. Se você tem alguma dúvida, está aqui me acompanhando pelo Instagram, tem uma dúvida, quer participar de alguma forma, não se sinta intimidada. Bom dia para quem chegou aí agora. Tô feliz de te ver aqui. Pode colocar aqui nos comentários que eu vou, na medida do possível, também trocando uma ideia. A ideia não é que eu fique aqui só falando e você ouvindo. Se você quiser participar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a fazê-lo. Então, lá no grupo do WhatsApp, esse foi o meu convite. Eu espero que as pessoas tenham pensado sobre isso, porque pensar sobre as nossas prioridades, coloca a gente no movimento da nossa vida. Coloca a gente em atenção àquilo que tem significado pra gente. Coloca a gente mais alerta, mais desperta às coisas que a gente tem que limitar, ou seja, estabelecer limites. Coloca a gente mais consciente daquilo que funciona e daquilo que não funciona, porque esses são questionamentos que virão. Então, só para te dar um exemplo, porque eu gosto sempre das coisas práticas, só para te dar um exemplo meu. Eu acho que a melhor forma da gente também se conectar é eu falando de coisas práticas, execuíveis e que eu faço na minha vida. Para essa próxima semana, que começa amanhã, dia 21, e que termina no domingo, minha semana vai de domingo a domingo. Eu tenho 3 prioridades bem interessantes, pelo menos, tá? E eu vou te dizer aqui quais são elas. 1,
Eu quero destralhar e vou te fazer a relação dessas prioridades com os meus projetos, para te dar um exemplo prático de como é que as nossas prioridades elas têm que estar conectadas com algo lá no final do caminho. Então, eu quero muito destralhar um armário de gavetas que eu tenho. Um armário pequeno, com 6 gavetas, mas eu quero muito deixar naquele armário só aquilo que realmente é importante estar ali. Então eu tenho que fazer esse destralhe. E isso é importante. E é importante por quê? Porque tem uma conexão direta com um projeto de escritório que eu estou fazendo na minha vida. Então eu vou começar por esse destralhe desse armário. E por que é interessante também eu dar esse exemplo? Vou fazer aqui um parênteses, até falando sobre um outro assunto. Sempre que a gente for destralhar coisas, e destralhar é a melhor maneira de começar a se organizar, começa pequeno. Não pensa que você vai destralhar a sua casa em uma semana. Isso é muito difícil. Isso pode gerar uma ansiedade e uma sensação de frustração se você não conseguir muito grande, que te paralisa e que te coloca naquele lugar de eu não consigo fazer isso. Isso não é para mim. Destralhar não é para mim. E é para você. Mas começa pequeno. Então eu tô falando que eu vou destralhar um móvel de gavetas. E que tem 6 gavetas. Você pode começar destralhando a tua gaveta de meias, as tuas camisas, os teus livros, os teus papéis, os teus potinhos de canetas. Sei lá como é que é a tua vida. Então, essa é a primeira coisa. Então, só para não fugir muito do exemplo, primeira coisa que é prioridade para mim nessa semana é destralhar esse Instagram agora tá com essa inteligência artificial, né, que copia os nossos movimentos e fica engraçado isso. Destralhar o meu móvel de gavetas, primeira prioridade. Segunda prioridade que eu tenho, entregar um projeto que tem uma data, quinta-feira. Quinta-feira eu tenho que entregar um projeto. E aqui eu quero abrir um outro parênteses e falar sobre a importância dos nossos projetos terem esse tempo para começar, se desenvolver e terminar. Ou chegar a alguma conclusão. Ele nem precisa terminar naquela data, mas ele precisa estar em algum lugar nessa data. Projetos que não tem data para acabar, projetos de destralhe em que você vai destralhando e colocando sacolas pelo corredor da sua casa, não funcionam. Isso é só organizar, não é nem organizar, é agrupar tralha. Então, cuidado com isso. Então, primeira prioridade que eu tenho para essa semana, destralhar o meu móvel de gavetas. Segunda prioridade, entregar esse projeto, que tem a ver com o meu trabalho, né? Tem a ver com aquilo que eu faço. E a terceira prioridade da semana é finalizar algumas etapas desse meu projeto de 14 semanas que você tem acompanhado aqui nas lives e nos outros canais de comunicação. 3 prioridades que estão intimamente conectadas com meus projetos de curto e longo prazo. Então, é você tentar, todas as semanas, fazer essa revisão daquilo que você está priorizando e de que maneira aquilo que você prioriza tem uma conexão com os seus projetos que você quer realizar, aonde você quer chegar. Não vou dizer para você que é super simples, mas é um exercício que é que nem musculação na academia. Que quanto mais você faz, mais você vai treinando esse músculo e menos complicado vai ficando, porque você vai treinando o seu comportamento de vida a ter essa forma de pensar, de priorizar, de estabelecer limites, de colocar coisas que vêm antes, coisas que não servem para a sua vida, né? Às vezes é mais inteligente a gente saber aquilo que a gente não quer para a nossa vida do que aquilo que a gente quer. Tá completamente perdida, não sabe para onde ir? Saiba o que você não quer mais que se repita ou que aconteça na sua vida. Já é um grande passo. Então eu te dei aqui 3 exemplos, né, de prioridades que eu estabeleci para a próxima semana, que é para você também ter aí uma forma de estabelecer um paralelo com as suas coisas, com a sua vida, com aquilo que você quer fazer, para você também não ficar na abstração, né? Porque quando a gente coloca a organização, esse assunto organização, que é um assunto grande, nessa abstração e não traz para praticidade, para coisas execuíveis, ela vai ficando distante da gente. E esse definitivamente
não é o meu propósito. E para te ajudar ainda mais nessa tarefa de entender prioridades e foco, eu vou te lembrar, você deve conhecer provavelmente, aquela metáfora maravilhosa da jarra e das pedras. Não sei se você conhece. Se alguém conhece, põe aí, por favor, no chat. Essa metáfora fala sobre uma jarra, pedras grandes, pedras pequenas e areia. A jarra representa o seu tempo, o tempo que você tem na vida para fazer as coisas todas. O seu tempo de vida, que é finito. Não se esquece disso. Quanto mais a gente afasta da nossa cabeça a ideia de que a gente acaba, de que isso aqui tudo é impermanente, mais desconectado a gente vai ficando dos nossos propósitos. Então, o nosso tempo é finito. E isso é mais uma razão para a gente cuidar dele. Olha, a Shirley, é isso, né? Conhece a metáfora. Mas, para quem não conhece, eu vou contar sobre a metáfora. Então, a metáfora da jarra e das pedras diz que a jarra simboliza o seu tempo, o tempo que você tem de vida. As pedras grandes, as suas prioridades. As pedras pequenas são tarefas do dia a dia, coisas menores, mas que ainda assim são importantes para você. E a areia são as suas distrações, são aquelas urgências que não têm grande efeito, não têm grande valor a longo prazo. Pegou? A jarra é o tempo, as pedras grandes, as prioridades, as pedras pequenas, coisas que ainda são importantes, mas são as tarefas do dia a dia, e a areia são distrações e são urgências. Então, você tem que colocar essas coisas todas dentro da jarra vazia. Se você começa enchendo a sua jarra até o topo de areia, ou seja, com as distrações, com as urgências, você não vai ter espaço para colocar as pedras grandes, que são as suas prioridades. Elas não vão se acomodar. O seu tempo vai ser muito mais ocupado por aquilo que são as distrações e as urgências do que as suas prioridades. A médio e longo prazo vem a fatura. E você paga essa fatura com frustração, com ansiedade, com um sentimento de desconexão com a vida, com aquele questionamento: o que eu estou fazendo aqui, né? Que é triste e a gente não precisa chegar lá. Mas se chegar também, procura ajuda. Isso é importante. Se você preenche esse jarro, que é o seu tempo, com as pedras pequenas, também não vai ser muito fácil depois você ter espaço para as pedras grandes. Não vai sobrar muito espaço. Então, qual é a ideia? A metáfora diz o seguinte: começa preenchendo a tua jarra, que é o teu tempo, com as suas prioridades, as pedras grandes. Depois, você encaixa as pequenas, que são as tarefas do dia a dia. E depois você coloca a areia nos espaços que sobrarem. Com isso, você vai fazer um equilíbrio muito harmonioso da forma como você ocupa o seu tempo, que nessa metáfora é simbolizado pela jarra. Então, dessa forma, espero que você tenha entendido o quão importante é você dar atenção para aquilo que é prioridade para você. E eu te lanço aqui a pergunta: o que vem primeiro na sua vida? O que vem antes? O que é importante para você? E para encerrar, eu gosto sempre de encerrar com uma ferramenta, uma forma objetiva para você fazer isso tudo que eu estou falando, que é, não posso deixar de dizer, eu sei que quem me acompanha há muito tempo já deve estar cansado ou cansada de me ouvir falar sobre isso, mas eu vou continuar falando, que é o planejamento semanal. A ferramenta planejamento semanal é a melhor forma de você fazer tudo isso que eu estou dizendo desde o início dessa live, que já tem 20 minutos. Há 20 minutos eu estou dizendo sobre uma coisa que você consegue colocar em prática, sentando uma vez por semana, durante, vamos dizer, em um tempo ideal, 30 minutos das 24 horas do seu dia, você separa para pensar no que você quer que aconteça na sua próxima semana. Estamos falando de planejamento semanal. Existe o mensal, o trimestral, o anual, mas eu estou falando dessa medida, que para mim é a menor medida que a gente deve considerar, porque o planejamento diário, ele já entra nesse planejamento semanal.
E quando a gente só planeja o dia, a gente corre o risco de só reagir à vida, de estar só apagando incêndios, resolvendo problemas e não propriamente trabalhando nos nossos projetos de vida, naquilo que é prioridade pra gente. Então, a ferramenta ideal para você colocar em prática essa ideia de ter prioridade, ter foco na sua vida é o planejamento semanal. Senta, hoje é um excelente dia para fazer isso, hoje é domingo, é um dia em que eu faço, mas você pode escolher qualquer dia da semana, porque a sua semana pode ser de quinta a quinta, de terça a terça, vê aquilo que é bom para você, porque uma coisa importante, vou abrir outro parênteses aqui, organização, um sistema, um método de organização, ele é bom quando ele funciona para você. Se alguma coisa no método não tá, na sua vida não está dando certo, muito provavelmente o método não está sendo bem aplicado, está errado. A culpa não é sua, é o método que tem que se ajustar a você e não o contrário, você se ajustar ao método. Dito isso, ocupa 30 minutos do seu tempo hoje e pensa, quais são as minhas prioridades para a semana? Eu te dei aqui um exemplo das minhas. Destralhar um armário, entregar um projeto e alinhar aqui coisas do meu projeto das 14 semanas. Quais são as suas? Elas estão conectadas com o quê? Quais são os seus projetos no futuro para os quais você pode dar um passinho nessa semana? Imagina que no final do ano está muito em cima. Vamos supor que no final de 2025 você quer fazer uma grande viagem para Indonésia, tá? Vamos colocar assim um lugar bacana longe. Longe, não sei onde é que você tá, né? Mas você quer fazer essa viagem. O que você pode fazer nessa semana próxima para esse teu projeto da viagem? Talvez você possa começar a fazer uma pesquisa de locais que você quer visitar, começar a mapear as coisas. É uma boa, começar por aí. Pode começar a pensar quanto é que custa essa viagem no ano que vem? Como é que eu posso fazer para colocar aqui uns reaisinhos, uns eurinhos de lado no meu porquinho para essa viagem? Não sei. Mas que você pode dar algum passo nessa semana para o seu projeto de médio e longo prazo, você pode. E esse é o meu convite para você nesse domingo. O que você pode fazer hoje pelos seus projetos que vão acontecer nesse curto, médio ou longo prazo? Estabelece prioridades. Pensa qual vai ser o foco da sua semana. Todos os domingos eu tenho o cuidado de vir aqui, ou pela comunidade do YouTube, ou por um post no Instagram, te lembrar da importância do foco semanal. O foco semanal está dentro do planejamento semanal. Então essa é a minha proposta. Senta meia hora e pensa. Quais são as minhas obrigações para essa semana? Quais são as minhas prioridades? Como é que eu quero terminar a semana? O que se eu fizer, eu termino a semana com uma sensação de que minha semana correu bem. É assim. E a gente vai de semana a semana. Beleza? Era isso que eu queria falar com você. Espero que essa live tenha te inspirado a ocupar esses 30 minutos com você para pensar naquilo que você quer para a próxima semana, se colocando em primeiro lugar, pensando em você, priorizando o seu autocuidado, a sua felicidade e aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Se você quer fazer parte do grupo do WhatsApp, já sabe onde é que ele está. Se você está me vendo pelo Instagram, está na bio do Instagram. Se você está me vendo pelo YouTube, está na descrição do YouTube. Além disso, eu tenho a semana inteira conteúdo gratuito para você acompanhar e começar a se alinhar com a sua organização. Segunda-feira tem newsletter, terça-feira tem vídeo no canal do YouTube, quinta-feira tem comunicação no grupo do WhatsApp, domingo tem live, sexta-feira tem podcast, ou seja, todas as semanas, muito conteúdo para você acompanhar da forma como você se sentir melhor. Se você gosta mais de ouvir, se você gosta mais de ver, se você gosta mais de ler, tem conteúdo para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Reservar um tempo para ver seus vídeos. Ah, que fofa! Para o meu progresso. E eu espero muito que os meus vídeos estejam contribuindo
estejam sendo de real valor para você se organizar. E já sabe, eu tenho uma mentoria que se chama Mentoria Vida Criativa. Se você acha que chegou o seu momento de fazer uma mentoria individual comigo, também o link para saber mais sobre essa mentoria, o primeiro passinho que você pode dar, tá no link da bio ou na descrição do vídeo. Beleza, gente? Pronto, que bom que eu tô te ajudando, que eu tô colaborando com o seu caminho. É isso que eu quero. Isso me faz realmente muito feliz. Gente, façam seus planejamentos semanais, pensem naquilo que é prioridade e comecem a semana focadas no que é importante para vocês. Sabendo que existirão incêndios, existirão imprevistos, você não vai ser sempre alinhada com as coisas, vai ter dia que você vai estar mais triste e tudo certo. Isso faz parte do caminho. O que é importante? Quando a gente desalinha, a gente sabe como realinhar. A gente descansa, a gente se acolhe, a gente chora, a gente vai para casa mais cedo, toma um chá, vê uma série que a gente gosta, distrai a cabeça, lê um livro. No dia seguinte, a gente volta. E assim a gente vai vivendo. Tá bem? Fiquem bem, um bom domingo. E amanhã começa a semana 6 do projeto 14 semanas. Fica ligada, tá bom? Um beijo e eu vou te vendo por aí. Tchau, tchau.